Cabelo novo, né? Cortado, já estou me preparando para o Natal, Ano Novo, as festas do final de ano. Agradecer o Felipe, meu cabeleireiro, pelo corte de cabelo. Não foi permuta, né? Ainda não tem uma quantidade de inscritos suficiente para poder fazer permuta. Quantos inscritos eu preciso ter aqui para poder começar a fazer permuta? Dá para viver de permuta? Isso é uma pergunta interessante, né? Pessoal, influenciadores digitais, será que eles conseguem viver de permuta? Eles têm outro tipo de emprego? Não sei. Mas então compartilha esse vídeo, vamos ver se a gente consegue atingir o máximo possível de seguidores. Não vou mais estipular números, vamos ver quanto que a gente consegue chegar para que eu possa viver somente de permuta, fazendo permutas aqui, aparecendo em eventos, fazendo permuta. Vamos ver se é possível fazermos isso aqui no YouTube. Mas brincadeira, né? Brincadeiras à parte, porque é bom dar uma descontraída no começo, porque esse é um assunto bastante sério. Nós nos últimos dias nós estamos vendo as investigações em cima do Flávio Bolsonaro por conta do caso do Queiroz. Essas investigações elas foram intensificadas pelo Ministério Público e a situação na casa de Bolsonaro, no Palácio do Planalto, está muito tensa, porque isso não é um assunto pequeno. Esse assunto não é uma simples bobeirinha, não é simplesmente um caso de corrupção. Bolsonaro, o presidente, ele está muito tenso. A entrevista que ele concedeu hoje foi uma entrevista muito agressiva, agredindo verbalmente repórteres, ofendendo os repórteres também, acabou falando da mãe de um repórter, acabou falando que o outro insinuando que ele era homossexual, uma postura bastante agressiva de Bolsonaro que mostra que ele está acuado. E o Bolsonaro está tentando jogar a culpa em cima toda do Flávio Bolsonaro, mas ele não vai conseguir. Porque ele passou o ano inteiro mostrando para as pessoas que ele e a família eram uma única unidade. É como se Bolsonaro e seus 3 filhos fossem uma única entidade. Eles são um só. Tanto que no começo desse caso do COAF, o próprio Bolsonaro falava que o Flávio estava sendo utilizado para atingir o próprio presidente. Eles estão querendo usar o meu filho, o menino, para me atingir. Era isso que Bolsonaro falava, ou seja, associava a sua imagem cada vez mais à imagem de Flávio Bolsonaro. Então não vai ter como jogar a culpa somente no Flávio, essa culpa também cai em cima de Bolsonaro. E esse assunto, como eu falei, é um assunto muito sério, esse esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro mostra, no fato, né, o Ministério Público já falou que o Flávio Bolsonaro é líder de quadrilha, ele comandava uma organização criminosa, então ele era um quadrilheiro. Ele tinha uma organização criminosa dentro do próprio gabinete da Alerj. Então ele era um criminoso, ele é um chefe de quadrilha, ele é um quadrilheiro. Então tudo isso é muito sério. E esse caminho desse episódio de corrupção envolvendo o Flávio Bolsonaro pode conduzir Bolsonaro para a saída dele da presidência da República. Isso pode sim levar Bolsonaro a uma renúncia ou até mesmo a um processo de impeachment. E você pode estar falando, se perguntando ou falando para mim, Léo, eu sei, Bolsonaro tem ali um depósito na conta da Michelle Bolsonaro no valor de 24 mil reais realizado por Queiroz. Isso foi antes do mandato do Bolsonaro e ele não pode ser condenado por crimes antes do mandato. E você está completamente certo. Mas a grande questão é que todo esse problema envolvendo o Flávio Bolsonaro não se limita a um simples problema de corrupção. Não é. É claro que a gente fala muito sobre isso aqui no canal, até mesmo uma forma de melindrar, de fustigar um pouco o Bolsonaro, que foi eleito com um discurso de anticorrupção, de um discurso de lisura, de um discurso de transparência. Foi a pedra angular da campanha de Bolsonaro, foi o discurso do combate à corrupção. E é claro que quando nós vemos que há toda essa questão envolvendo corrupção, a gente gosta de mostrar toda a hipocrisia do discurso do Bolsonaro e também dos bolsonaristas. Mas eu não caio nessa de que política é simplesmente honestidade e desonestidade. Eu não tenho essa, e a gente aqui no canal, nós não temos essa mentalidade, essa ideologia da classe média de que política é corrupção ou não corrupção. Isso é uma bobeira, isso é um pensamento pueril, as pessoas têm, a classe média tem esse tipo de pensamento bastante infantil, porque são despolitizados. Aqui no canal nós não somos. Nós estamos sempre em uma constante reflexão política para cada vez mais nos politizarmos. Então eu sei que esse crime, que é um crime do colarinho branco de corrupção, que ocorreu antes do mandato de Jair Bolsonaro, dificilmente iria derrubá-lo. Na verdade, não iria derrubá-lo. Porque a República e a própria democracia, eles conseguem, elas toleram crimes do colarinho branco, conseguem tolerar a corrupção. Então esse esquema de rachadinha que ocorre em vários locais pelo Brasil, seja deputado estadual, deputado federal, vereadores, isso ocorre em várias instâncias. E nós sabemos disso. E a sociedade, como eu falei, a democracia e também a República toleram esse caso, toleram corrupção. Então, por conta disso, o Bolsonaro não vai cair. Mas, como que eu estava falando no começo do vídeo, esse não é simplesmente um caso comum de corrupção. E por que não? Porque esse caso, ele pode
selar a ligação de Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, principalmente com a milícia conhecida como Escritório do Crime. Que isso é muito, mas muito sério, e a saída de Bolsonaro parte por esse caminho. Porque a República não tolera um presidente que tenha ligação com o crime organizado. E nós não estamos falando de crimes do colarinho branco. Nós estamos falando de crime organizado. Tráfico de drogas, extorsão, tortura, assassinato. A República e a democracia, a nossa sociedade não tolera um presidente que tenha esse tipo de relação, que faça parte desse tipo de situação inescrupulosa. A nossa República não tolera isso. E por que eu estou falando a respeito desse assunto? Porque Fabrício Queiroz é um miliciano. Fabrício Queiroz tem ligação com aquilo que nós sabemos como o Escritório do Crime. Fabrício Queiroz trouxe milicianos com aval de Flávio Bolsonaro, porque é o Flávio Bolsonaro que contrata os assessores, para trabalharem dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. E a ligação de Bolsonaro e da sua família com os milicianos já é conhecida. Bolsonaro ele tem ligação com os milicianos. Vários milicianos trabalharam para Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Bolsonaro já chamou grupos de extermínio da Bahia para virem para o Rio de Janeiro. Milicianos já foram homenageados por Flávio Bolsonaro e também por Bolsonaro durante o período deles como deputados. Então a ligação de Bolsonaro com os milicianos ela é real e já é comprovada. Agora, você pode ter um envolvimento particular com essas pessoas. Mas não significa que Bolsonaro faz parte de alguma milícia. O problema é que o Fabrício Queiroz pode levar a uma comprovação de que Bolsonaro faz parte sim de uma milícia, ou tem relações muito próximas com essa milícia. Porque nós sabemos que o chefe do Escritório do Crime, o miliciano maior, o grão-vizir da milícia do Escritório do Crime, o Adriano, ele tinha gerência dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, ele tinha uma influência grande, porque a ex-esposa dele e a mãe trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro. E o Fabrício Queiroz, ele colocou a ex-esposa do Adriano para ser assessora do Flávio Bolsonaro a mando do Adriano. Então o Adriano tinha sim ligação dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. E para piorar toda essa história, o Escritório do Crime é o principal grupo miliciano responsável pela morte, que é suspeito, né, de ter sido responsável por ter arquitetado e executado a vereadora Marielle Franco e o seu motorista. Se Bolsonaro fizer parte desse grupo miliciano que assassinou a outra vereadora, que assassinou outro político, não há mais condições para Bolsonaro ficar. É impossível, não é tolerável alguém que faz parte do crime organizado, que seja miliciano, que tenha ligação com grupos criminosos, seja o presidente da República. A República não tolera, a democracia não tolera e a sociedade, que aí de fato a sociedade de bem, não tolera. É como se Fernandinho Beiramar, para que você possa ilustrar, fosse o presidente do Brasil. Um criminoso, confesso, que tem ligação com milícias, não pode ser o presidente do Brasil. E todo esse caso pode levar exatamente para essa condição. A ligação entre Bolsonaro e o Escritório do Crime, a principal milícia suspeita de ter assassinado Marielle Franco. E aí, se Bolsonaro fazia parte do Escritório do Crime ou faz parte do Escritório do Crime sendo comprovado por Queiroz, mostra que Bolsonaro também teve envolvimento com o assassinato de Marielle Franco. E nós temos que lembrar que um dos milicianos do Escritório do Crime morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro e tinha intimidade, sim, com Bolsonaro. Eles se conheciam, eles tinham proximidade. O filho de Bolsonaro namorou a filha dele. Então perceba que essa situação é uma situação muito delicada, é uma situação muito séria, porque, como eu falei, a República não tolera. Nós não podemos ter um criminoso, alguém envolvido com crime organizado, dentro como sendo o presidente. A nossa moral internacional, a nossa credibilidade, a nossa imagem internacional, ela vai por água abaixo. A comunidade internacional já olha Bolsonaro com muito maus olhos. Acham que ele é um louco, acham que ele é um lunático, acham que ele é um pateta. Porque as posições dele são posições completamente controversas, principalmente com relação às minorias e ao meio ambiente. E a Europa, ela é muito sensível com relação a esse tipo de assunto. A Europa já olha com Bolsonaro, olhando para ele como se ele fosse um nazista. Mas essa é uma questão de ponto de vista ideológico. Então a questão ideológica de Bolsonaro, podem achar que ele é um pateta por conta da sua ideologia. Agora, quando você tem a comprovação de que Bolsonaro faz parte de grupos milicianos, faz parte de grupos criminosos, aí acabou. Porque não é mais uma questão ideológica, é uma questão de comportamento, é uma questão de índole, é uma questão de caráter.
Quem que vai se sentar à mesa para negociar com o presidente que esteve envolvido com o grupo de extermínio que matou um outro político em um país democrático? Quem vai se sentar à mesa com um presidente que é criminoso? Com um presidente que faz parte do crime organizado? Você se sentaria à mesa com essa pessoa? Você apertaria a mão dessa pessoa? Então perceba que é a total ruína da imagem brasileira. Estar sendo governado, o país estar sendo governado por uma pessoa que faz parte de grupos criminosos, que faz parte do crime organizado. Então esse caminho é insustentável para Bolsonaro. Se de fato Fabrício Queiroz comprovar, for o elo de ligação que comprova a ligação de Bolsonaro com o escritório do crime, não tem mais volta para Bolsonaro. O caminho é ele sair, ou ele renunciar, ou sofrer um processo de impeachment. Porque a nossa república, ela não tolera, não vai tolerar, é impossível tolerar, não tem como se sustentar um presidente com ligação com grupos criminosos. Então, o caminho para a saída de Bolsonaro é esse. E eu espero que, de fato, isso não ocorra. Eu torço muito para que Bolsonaro tenha apenas amizades negativas, amizades, enfim, más companhias, porque vai ser um golpe muito duro para o nosso país se a nossa sociedade, de um modo deliberado, escolheu um criminoso, não um crime do colarinho branco, um criminoso para ser o seu presidente. É um duro golpe para a nossa democracia, é um duro golpe para a nossa república, porque a república, ou seja, a coisa pública, está sendo governada por um criminoso, um bandido, uma pessoa ligada ao crime organizado. Então praticamente todas as estruturas da nossa república, todas as instituições republicanas estariam sendo maculadas por alguém com envolvimento com o crime organizado. Alguém que deveria estar na cadeia, mas governa o nosso país. Então isso seria um golpe muito duro para as instituições republicanas, seria um golpe muito duro para o nosso país e para a nossa sociedade, para a nossa imagem internacional. Então eu espero de verdade que esse caminho de ligação, se o Bolsonaro tiver que cair, que ele caia por uma outra via, mas não por ele fazer parte de grupos criminosos, um grupo de extermínio, porque isso é um golpe muito, mas muito pesado para o nosso país. É uma punhalada nas costas que nós iremos sofrer. Esse é um assunto muito sério, é um assunto que eu preciso da sua reflexão, é um assunto que eu preciso do seu comentário e eu preciso que você compartilhe também esse vídeo. Traga mais pessoas aqui para o canal do Professor Leonardo, vamos continuar discutindo esse assunto. Perceba que cada vez mais surgem novas notícias. Bolsonaro quer jogar toda a culpa no Flávio para conseguir escapar, mas a situação está muito delicada, ele está muito tenso. E toda a tensão, toda a agressividade de Bolsonaro pode significar que mais coisas estão por vir. Será que a pica do tamanho de um cometa que o Fabrício Queiroz falou lá atrás, ela já revelou o seu real tamanho, já revelou todo o seu tamanho? Ou pode ser que mais coisas ainda sejam reveladas, como por exemplo uma ligação ainda maior de Bolsonaro com milicianos, a ponto de revelar uma ligação com o escritório do crime? É um momento muito tenso da nossa república, de fato, mais tenso do que todos os processos de impeachment que nós tivemos até o momento, mais tenso do que os escândalos de corrupção no PT, porque como eu falei, não é um crime de colarinho branco. É um crime de verdade, que envolve crime organizado. Nós nunca passamos por um momento como esse na nossa república recente, de um presidente estar tão próximo de fazer parte do crime organizado. E é um momento muito, mas muito, como eu falei, muito triste da nossa república e que exige muito cuidado, muita frieza e muita cautela para nós fazermos os julgamentos e para as nossas análises. Então se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profileoficial.